Ou tem características diferentes? Não, difere alguma coisa devido à cultura de cada local, né? Por exemplo, vocês dão valores a algumas coisas que lá nós não damos. Assim como nós lá damos valores a alguma coisa que aqui vocês não dão, né? E isso você pode comparar desde os fatos mais triviais que existem, né? Como, por exemplo, a comida, a alimentação, o vestimento, aquele negócio todo. E porque você há de convir que toda a sociedade respeita a Constituição, respeita as leis, mas ela tem também o seu código de honra, né? E isso é uma coisa que o tribuno deve andar nas pontas dos pés com delicadeza para não esbarrar, não penetrar aí, porque é um terreno muito perigoso. Entende? Então o tribuno tem que fazer o esforço dele, defender o réu, não agredir a sociedade, né? E lutar para o sucesso da sua empreitada. Isso para o senhor é fácil. Digamos que o senhor já teve... posso dizer que tem homens que nasceram para um determinado fim e creio que o senhor nasceu para esse fim de defesa. Eu acredito que sim. Hoje eu chego a essa conclusão, não é? Eu passeio na mente às vezes procurando saber se outra profissão, né? Se noutra profissão eu estaria satisfeito, eu acho que não. E engraçado, acontece uma coisa, né? No meu escritório, eu tenho 4 filhos meus trabalhando lá, né? São 3 meninas e um menino. O menino e uma menina ainda não estão formados, mas 2 já estão formadas. Daí nós pegamos inúmeros tipos de causa, né? Mas eu me sentir advogado é na tribuna do Tribunal do Júri, entende? Então, porque no processo comum, né, você faz a sua petição, o outro lado faz a petição e tudo mais, e o juiz vai decidir aquilo de conformidade com o entendimento dele, e ali você não está colocando de viva voz, né, botando a aflorar no próprio jurado, na plateia lá, qual é o sentimento mais nobre e tudo mais, porque o ser humano é um animal como outro qualquer, não difere, não é? Apenas ele tem a inteligência, né? E aqui entre o céu e a terra, né, as coisas mais variadas possíveis podem acontecer. Então, você tem que colocar todos esses fatos no tribunal do júri, né? Por exemplo, o fulano matou, porque aquilo é um criminoso e tudo mais e tal, mas em quais circunstâncias ele matou? Você não faria o mesmo? É o que eu sempre digo, eu posso dizer que eu nunca vou estuprar, que eu nunca vou assaltar, que eu nunca vou traficar, mas eu posso afirmar eu nunca vou matar? Opa, aí você já tem um alerta, não é verdade? E eu acredito que todo mundo, porque dependendo dos nossos valores, se alguém está praticando malfazejo contra um familiar nosso, pai, mãe, filho, sei lá e tal, aí então você já não é dono mais da sua consciência e já ultrapassa as raias da tranquilidade. Essa é a vida do júri. E essa experiência que o senhor tem, porque deu para perceber que o senhor tem uma prática, e essa prática foi aliada aos estudos. E eu vou me reportar a pergunta que eu fiz no começo, casando com a experiência de hoje. Hoje, o júri se estuda ou se deve se fazer o júri? Se faz mais júris para aprender? Porque às vezes a gente aprende dentro do contexto da prática. Né? Mas o júri tem muito a ver com fatos. É claro que o advogado que abraça o tribunal do júri, ele tem que fazer uma boa defesa, tem que fazer uma boa petição, depois tem que fazer um bom recurso e tudo mais, mas ele tem que se ater à análise dos fatos. Para isso, necessário se faz, né, leitura de diversos autores, alheios até à literatura jurídica, não é? Por exemplo, você vai ler os livros dos clássicos russos, dos clássicos italianos, né, dos clássicos alemães e tal, e ali que você vai ver que aflora muito, né, as paixões, né, as emoções, envereda pela violência, aquele negócio todo, né? Então você vê inúmeros exemplos e que depois você começa a absorver, né, e até mesmo usar no tribunal do júri, né? Então a gente pega certas histórias e coloca para comparar, né, mostrar, porque o homem comum está sentado no tribunal do júri, mas você vai ver que homens, né, que de digamos assim, um status social muito grande, né, e pessoas
tranquilamente realizadas financeiramente, cometeram o mesmo erro. E eles estão em patamares diferentes. Um está tranquilo lá e o outro está sentado aqui no tribunal do júri. Então, mostrar também para o conselho de sentença que esse fato não é uma coisa praticada tão somente pelo pessoal que vive na base da coluna da sociedade social, da coluna social, da pirâmide social. Outras pessoas também, iguais a ele, cometeram às vezes crimes bem piores, né? Por exemplo, você vê esse caso aí do mensalão agora, né? A cúpula, né, política e tudo mais. Então os caras estão sendo levados ao cárcere, né? Isso aí, vamos dizer assim, para plebe, parece um relaxamento, né? Então amanhã você pode chamar também no tribunal do júri, né, que está enveredando por outros caminhos. A justiça brasileira já pune o rico, porque quer queira, quer não, embora alguns participantes dessa empreitada aí estejam fazendo coleta para pagar a multa determinada pela justiça, né, são pessoas que são tidas e havidas como milionárias, como ricas e tudo mais, aquele negócio todo, né? E aí, então, isso já serve de refrigério para alguma das camadas menos privilegiadas. E o senhor acha que essa decisão, de certa forma, é um lenitivo para as pessoas menos privilegiadas, pelo menos para a população? Sim. E o senhor acha que agora o Supremo Tribunal Federal, ele abriu um precedente para que se possa caçar aqueles, digamos assim, os magnatas do poder, os colarinho branco específicos? Se abre um precedente, se existe a crença, ou você acha que foi só uma jogada assim de midiática que chegou a esse estágio? Pois é, né? Eu peço isso na opinião assim na minha opinião, né? Veja bem. De jurista, né? Certo, tá. Eu não sei, com respeito aos colegas, né, que atuaram no fato, porque, veja bem, a política é um jogo de habilidade, né? Preciso. Se você fez e foi pego, então você não foi hábil. Se você não fez e mesmo assim foi condenado pelo que não fez, o efeito politicamente é bem pior de você estar alardeando aí que você é inocente. Entende? Então, quer dizer, eu acredito que aqueles que foram condenados tinham mais que ficar calado, calar a boca, porque não tem o que falar. Né? Uhum. Porque se ele fez e foi condenado, faltou habilidade para ele. E se ele não fez e por isso foi condenado, então que tal de político é esse que não tem habilidade? Daí nós entramos naquela era que nós estamos frequentando e vendo o poder da judicialização dos atos políticos. E nós vemos hoje que o baluarte de si está sendo o Supremo Tribunal Federal. E que foge às regras fundamentais do Supremo, que na sua origem deveria julgar politicamente os políticos nas suas preferências de escolhas, como nos Estados Unidos. E hoje nós temos o inverso. Nós temos aqueles que foram nomeados, que é Joaquim Barbosa, até para o Dirceu, e certo, que ele mesmo o apontou como o principal mentor do crime. Pergunta que eu faço isso é bom para a nação? Nós temos essa mistura e no rigor bem técnico para o espectador, para o estudante, parece que está fugindo a característica do Supremo nisso aí. E te peço na tua visão de jurista assim, nacional, é o momento, não é? Nós estamos vendo uma mudança disso, é salutar, no primeiro momento, digamos assim, para a população, mas para aqueles que militam realmente no sentido jurídico. Será que nós estamos indo para um erro nisso aí? Olha, eu já me questionei muito isso, agora eu penso o seguinte: quando o camarada está afastado do mundo jurídico, ele pensa, os ministros do Superior, do Supremo, dos tribunais superiores, deveriam ser eleitos pela sua classe, né? Acontece que, quando a pessoa toma conhecimento do que é a classe às vezes é uma briga por causa do poder que quase ninguém se entende. Então, traria a política com mais incisividade para dentro do poder judiciário. Eu penso por aí. Agora, eu acredito insistentemente que os membros, principalmente do Supremo e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, deveriam ser eleitos pela classe dos magistrados. Agora é o seguinte, você sabe que também lá na classe dos magistrados existe, né, um olhar assim meio desconfiado e tal, para os advogados que são nomeados pelo 5º Constitucional, bem como para os representantes do Ministério Público, né?
Tem uma palavra até do Joaquim Barbosa, que ele dizia que esses advogados estão no escritório dele até às 5 horas da tarde e às 7 horas da noite estão assumindo o posto dele no Tribunal Regional do Trabalho, sei lá, uma afirmação dessa que ele fez lá. Ou seja, aí você já mostra assim, que há insatisfação dos membros do Poder Judiciário contra os advogados. Então, é uma dificuldade ainda de nós respondermos, é prematuro ainda nós respondermos essa sua pergunta com incisividade, com certeza. É uma coisa que creio que devemos deixar acontecer mais para fazer a análise correta. Deixar acontecer mais, deixar que o tempo tome conta, né, disso aí, porque nós ainda não podemos dar uma resposta precisa nesse momento agora. Isso eu tenho visto e os estudantes nos perguntam bastante, doutor Américo, se essa questão da judicialização do Supremo é necessária. E eu digo para eles, olha, a militância tua e minha, e tu mais antes do que eu e dos colegas, a gente não viu uma atuação tão publicista. Isso é verdade, né? Então, parece que só agora o Supremo está trabalhando e me parece que só agora parece que o Supremo está dando soluções, mas ele já vinha de antes. Né? Pois é, veja bem, é um negócio que o Supremo de vez em quando dá umas decisões que juridicamente é correta, mas o povão, por desconhecer a lei, acha que ela é incorreta e lança uma série de torpilóquios contra eles e tudo mais, achando que ali houve alguma coisa de ilegal, entendeu? Então, existe esse lado também, não é verdade? Então, se toda a população do país tivesse conhecimento mais um pouco aprofundado dos dispositivos legais e tudo mais, iam ver. Às vezes as pessoas me questionam, tal decisão assim, tal decisão assim. Eu digo, não, lá o pessoal está certo, então não estava e tal. Você viu agora esse questionamento lá que levaram ao conhecimento do presidente do Supremo, que um dos acusados mensalão estaria usando o celular na cadeia, né? O que nós sabemos que é proibido, tudo mais e tal. Então, aí quer dizer, eles dão margens para interpretações diversas a respeito disso aí. Por que que o preso comum não tem direito e o outro tem direito? Quando nós sabemos que, embora ele não tendo direito, o comum usa também o celular dentro da cadeia, é a mesma coisa, entendeu? Então, aí o pessoal quer jogar para debate, para escárnio, esse negócio do escárnio. Doutor Américo, foi uma satisfação ter estado no meu programa. Semana que vem nós vamos fazer uma nova entrevista contigo. E muito obrigado. Vamos ver se nós podemos depurar muito mais que o senhor tem. E no que trato na semana que vem vai ser sobre a agressividade, os homicídios, o que o senhor como jurista pode contribuir no combate dele. Eu sei que o senhor defende, mas eu não preciso do seu auxílio no combate disso. Até a próxima semana. Doutor. Eu fico agradecido, né? E mesmo quero deixar bem claro que o Rio Grande do Sul é um estado que eu frequento desde do começo dos anos 80, né? Já tenho muitos amigos aqui, eu gosto desse estado, né? Tenho até um imóvel aqui na Serra, né? E eu coloco-me sempre à disposição. Qualquer coisa nós estamos aí à disposição. Muito obrigado.